Boa noite, bem-vindos ao Fronteiras 21. Vamos falar do planeta, deste que temos. E o que sabemos é que, para mantermos o nosso estilo de vida, como estamos a fazer, a consumir e a poluir a este ritmo, precisávamos não de um, mas de 3 planetas como a Terra. Só assim seria possível alguma regeneração. Sabemos bem dos alarmes, temos consciência da gravidade e da urgência, mas deixa-me acrescentar só um dado. Na segunda-feira, as Nações Unidas vieram dizer-nos que está a acontecer uma nova tragédia ambiental a cada semana que passa, algures no mundo. O que vamos fazer neste programa de hoje é tentar perceber o que é que cada um de nós pode fazer para que o seu modo de vida torne este planeta um lugar onde se possa viver. Ver de que políticas precisamos, o que é que a tecnologia e a economia devem mudar para serem sustentáveis. São convidados para esta conversa e para esta reflexão, convidados da RTP3 e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a socióloga Luísa Schmidt, a economista Filipa Saldanha, o engenheiro Tiago Domingos, e vai estar connosco a partir dos estúdios de São Paulo o realizador de cinema Fernando Meireles. Muito boa noite a todos, obrigada por terem aceitado este desafio. E nós partimos para a conversa através de um retrato que nos vai trazer agora a jornalista Diana Palma Duarte, com um diagnóstico daquilo que são os principais problemas de Portugal, que são, no fundo, os problemas que estamos a encontrar em praticamente todo o planeta. Esta história que vamos ver agora é o ponto de partida, é a desertificação do sul, do interior norte e do interior centro do nosso país. A seca está a alastrar no Alentejo. De março até agora choveu 25 litros. 25 litros na nossa zona. Não é nada. A situação de seca extrema está a preocupar a população da freguesia de Malcata, no Sabugal. Estamos a falar de mínimos históricos atingidos na albufeira do Sabugal. Situação de seca extrema, sentida particularmente pelos agricultores e criadores de gado. No concelho do Fundão, há animais a consumir forragens guardadas para o inverno, enquanto os pomares começam a ressentir-se da falta de água. Neste momento elas estão a comer aquilo que provavelmente deviam de comer em dezembro, em janeiro, em fevereiro. Quando acabar o que elas estão a comer, que é da nossa produção, vamos ter que começar a comprar. O aumento da desertificação em Portugal afeta hoje 58% do território no sul e no interior centro e norte. Portugal assumiu um compromisso com as Nações Unidas fixado na Agenda de 2030, através de um plano de ação para tornar os solos mais férteis e sustentáveis. Mas a degradação do solo e a escassez de recursos hídricos é uma realidade. Já nem as barragens conseguem dar o seu contributo para a rega. Isto nunca tinha estado assim. Há 3 anos estava água aqui onde a gente ia agora, e agora a água está lá embaixo. Joaquim Cheinho e Lídio Marques são agricultores do Baixo Alentejo. Esta albufeira cheia tem 1100 hectares, agora não terá 100 hectares de água. É uma albufeira que leva 104 milhões de metros cúbicos, neste momento tem 9 milhões e meio de metros cúbicos. Esta reserva que aqui está dará para 2 anos para abastecimento público dos concelhos de Ourique, Almodóvar, e uma parte de Odmira e uma parte de Castro Verde. A seca aqui já é extrema? Muito extrema, e nós há 4 anos para cá que sentimos que todos os anos temos menos água e todos os anos temos que fazer uma melhor gestão do recurso. Faltam 25 milhões de metros cúbicos de água porque a chuva que caiu no último ano foi insuficiente para alimentar a região mais seca do país. Ainda assim, daqui sai água para 400 agricultores. É a situação da barragem Monte da Rocha tão crítica como a de Campilhas, a 28 km para sul, em Santiago do Cacém. Joaquim Cheinho teme pela próxima campanha de rega e por um ano de calamidade. Isto aqui é sinónimo de deserto, desertificação, de abandono, e era bom que os nossos governantes olhassem, esperando que para o ano chova e não tínhamos um cenário de seca como está a acontecer agora, mas era bom que os nossos governantes pensassem que pode acontecer o pior e haver outra solução.
não só para a agricultura, mas a população. A gente temos que pensar no futuro para todos e temos que criar mais alternativas. Não podemos estar só a pensar no Alqueva, a pensar na barragem do Monte Rocha. Tem que haver outras soluções. Para pensar em alternativas, o montado do Freixo do Meio, em Montemoro Novo, no Alentejo, cultiva sob altas temperaturas uma agrofloresta que dá frutos entre produtos hortícolas e ervas aromáticas. As medidas implantadas visam reduzir a necessidade de utilização de água e o aumento da resistência a períodos de seca. A forma como nós estamos a usar a água, no nosso entender, não é a mais correta, porque estamos essencialmente com a água a utilizá-la em modelos cada vez necessitam de mais água, porque vamos também destruindo cada vez mais os ecossistemas e por isso precisamos de cada vez de mais água. Essa água é utilizada em modelos que não são compatíveis com árvores, que são essencialmente promovidos por uma agricultura mecânico-química que vai contaminando, que vai gastando, cada vez vai fazendo mais do problema. Por isso nós achamos que a abordagem que devemos ter à água deve ser outra completamente diferente dos grandes regadios intensificados. A água deve ser usada com muito mais respeito, com muito mais parcimónia, como um ser sagrado que é. Foi em defesa dos ecossistemas e dos recursos naturais do planeta que Alfredo Sendin apresentou, com um grupo de ambientalistas, uma ação legal simbólica ao Tribunal da União Europeia contra os governos da zona euro. A queixa foi aceite. O grupo considera que o atual objetivo climático para 2030 da União Europeia não chega. Refere-se à atual meta de redução de menos 40% das emissões de gases com efeito estufa. Os cientistas dizem-nos que com 1,5 graus nós corremos o risco de, num prazo de 10 anos, ter secas no Alentejo superiores a 8 anos. Ninguém está preparado para isso. Nós paramos por simplesmente produzir. If millions of children decide to school strike for the inaction of our leaders, then that is a clear sign something is very wrong. Segundo a ONU, os desastres climáticos estão a acontecer ao ritmo de 1 por semana. Dos 195 países que concordaram conter o aquecimento global, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa no Acordo de Paris, os Estados Unidos, assim como o Brasil, não se têm contido na negação pública das alterações climáticas. Os incêndios da Amazónia assinalam a política de desflorestação em marcha no país. Cerca de 439 mil quilómetros quadrados de floresta tropical foram derrubados nos últimos 30 anos para a produção agrícola, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais. And we know that the Amazon is one of the systems on Earth that regulates the whole climate system, the state of the planet. If we lose the Amazon, we lose the most rich biodiversity habitat on the planet with over 1 million species. Johan Rockström é o cientista sueco que definiu os 9 limites físicos da Terra. One of the areas that we have been spearheading in the world is understanding so-called tipping elements in the Earth system. So the systems that can cross tipping points and abruptly change and self-reinforce warming, like, for example, permafrost thawing and methane release or collapse of coral reefs. Just over the past 10 years, if you look at the science, it shows very clear that the more we learn of how the Amazon rainforest operates, the green ice sheet works, the ocean works, we understand that they're all interconnected, and in fact that they are at risk of crossing tipping points at lower and lower temperatures. So just 10 years back, we thought we could not push big systems across tipping points like the Amazon until we had reached 3-4 degrees Celsius warming. Today, the science shows it's rather around 2 degrees Celsius warming that we are at risk of really pushing ourselves into what we call an hothouse Earth pathway, which would be irreversibly moving ourselves towards warming that we cannot manage as a modern world.
Segundo a ciência, a situação da crise climática é complexa como uma teia, um encadeamento de fenómenos que mutuamente se influenciam e que, a partir de um certo limite, podem transformar-se num efeito de dominó imparável. Unreal. Un-freaking real. Muitos destes prejuízos que acabamos de ver são já perfeitamente irrecuperáveis, como, por exemplo, a perda de biodiversidade. Vamos olhar para o número de espécies e para as espécies que estão em risco de extinção para percebermos como é grave e como é negativa a nossa presença neste planeta. Há 1 milhão de espécies que correm o risco de extinção em todo o planeta. São 40% dos anfíbios, 30% das espécies de árvores, 33% dos recifes de coral, 30% das espécies de tubarões e raias, 27% dos moluscos, 24% dos mamíferos e 14% das aves. Se não fizermos nada, em Portugal podemos correr ainda o risco de ver desaparecer quase 70% das nossas espécies de peixes, 40% das aves, 32% dos répteis, 26% de mamíferos e 19% de anfíbios. Luísa Schmidt, olá, boa noite. Somos hoje, não chegamos a 8 mil milhões e o planeta já não nos aguenta. Vamos ser 10 mil milhões muito brevemente, em poucas décadas seremos 10 mil milhões. Podemos chegar ao ponto em que vamos estar a falar também do risco de sobrevivência ou da incapacidade de sobrevivência da humanidade? Bom, os cientistas têm apontado os limites e os chamados tipping points que vários setores estão a atingir. Viu-se aqui na reportagem a questão, viu-se agora a biodiversidade, mas podia-se falar da questão da escassez de água, não é? Que afeta já só Portugal, há sítios absolutamente dramaticamente afetados por essa questão, muitas outras, os eventos extremos que vimos este ano, as Caraíbas, Moçambique, enfim. E aqui acho que é importante dizer, é evidente que há aqui um efeito do modelo de consumo ocidental que se impôs e de certo modo se exportou, se globalizou, não é, ao resto do mundo. Mas na verdade também temos que perceber e encarar o facto de que os povos não são todos afetados da mesma maneira. E, portanto, a primeira das questões que se coloca perante estas questões globais é a questão da justiça, no sentido do reequilíbrio. E tal como em tudo em ecologia, a palavra-chave é harmonização. O que quer dizer, além do imperativo ético, de que o Papa Francisco não se tem cansado de sublinhar, que não podemos desligar as questões ambientais das questões da justiça social, não é? Até porque nós vemos que quem mais tem sofrido com estes impactos, quem realmente vive situações trágicas, são as populações mais desprevenidas e são os povos mais pobres, portanto, esses sim têm sofrido muito mais, infelizmente. Como vimos, mesmo por exemplo, em Portugal, Moçambique é o exemplo que nos é mais próximo, mas este ano, as Caraíbas foi absolutamente dramático, ainda está a ser e continua, não é? Portanto, esse imperativo ético é da nossa responsabilidade, mas também do nosso maior interesse, no sentido mais egoísta do termo, que esses países, não é, que em situação crítica, saiam do abismo de problemas em que estão enredados. Pobreza, incapacitação, etc. Porque os países, nós devemos investir, portanto, não sou eu que digo isto, são economistas, alguns prémios Nobel, como o Stern, o Robert Stern e o Stiglitz, porque este direcionamento dos investimentos para os países do Sul tem que ser visto não como uma despesa, mas como um investimento na nossa própria segurança coletiva. Porque nenhum país e nenhum povo está neste momento imune àquilo que são as questões, os problemas ambientais globais. E vimos, por exemplo, este ano, quando se pôs todo o problema, e vimos agora também na reportagem dos incêndios na Amazónia, o facto é que afetam gravemente todos nós, não é? Pelo que disse aqui o cientista, em termos de produção de oxigênio, captação de carbono, etc. Portanto, o custo de não fazer nada ou de adiarmos estas decisões
vai-nos sair muito mais caro do que investir já e tentar que, portanto, puxar. Ninguém pode ficar para trás, não é? E nós temos que restaurar a economia a partir deste restauro do ambiente. O Stiglitz fala mesmo, só para acabar, fala mesmo num termo muito interessante. Ele compara a crise climática atual e os seus impactos àquilo que foi os efeitos do segundo pós-guerra. E, portanto, no fundo, o que ele diz é que nós temos que criar um movimento económico de reconstrução e de restauro de tudo quanto estes problemas nos traz, desde os subsídios aos fósseis, que deve ser redistribuído pelas energias renováveis, pela eficiência energética, isso até ao restauro da água, da biodiversidade, das florestas, etc. Portanto, há aqui um novo pacote e eu pegando económico. na questão da justiça e da responsabilidade, chamava à conversa o Fernando Meirelles a propósito do exemplo que a Luísa Schmidt dá sobre a Amazónia e, de facto, neste momento em que as pessoas estão especialmente despertas para o problema da ecologia, toda a gente reparou que a Amazónia arde todos os anos, mas este ano vimos um movimento político de crítica aos povos que habitam dentro da Amazónia. Fernando Meirelles, é justo pedir a estes povos deixem estar a floresta quietinha para ela servir de pulmão? É um património, de facto, de todo o planeta, como se não fossem todos os rios, todas as montanhas, todas as árvores, em todas as partes do mundo, também uma responsabilidade de todos. Na verdade, essa queimada antecipada... Estou com um delay aqui de som, está esquisito. Essa queimada antecipada, porque todos os anos é queimado partes da floresta. Esse ano, essa grande queimada que aconteceu em agosto foi uma espécie de um protesto de fazendeiros. Muitos fazendeiros da região de Rondônia, no Brasil, combinaram por WhatsApp de pôr fogo nas próprias propriedades, porque eles fazem isso normalmente, para chamar a atenção do governo e dizer que eles querem produzir, eles querem plantar soja, eles querem criar gado. Então foi na verdade um incêndio numa proporção que a gente nunca viu e criminoso. Só que o nosso governo, desde a campanha do nosso presidente Bolsonaro, ele vinha dizendo que ia acabar com o que ele chamou de indústria da multa. E, de fato, nesses primeiros meses do governo, ele desmontou todos os sistemas de vigilância, todos os institutos que controlam e que regulam a atividade na Amazônia foram desmontados. Saíram as diretorias, a verba foi para 25% do que existia. Então, quer dizer, em um ano o desmatamento aumentou, em alguns lugares eu li 330%, em outros lugares 250%, porque tem o nosso presidente, o nosso ministro do Meio Ambiente o tempo inteiro dizendo que agora a impunidade é que manda na floresta. Então nós estamos numa situação muito crítica mesmo. Fernando Meirelles, mas nós temos vários dirigentes políticos em todo o mundo que questionam os dados da ciência, que questionam o que nós vemos acontecer ao ambiente. Como é que nós nos protegemos destes homens? Enfim, eles foram eleitos com um discurso, enfim, foi eleito democraticamente, não há dúvida. Quer dizer, no caso do Brasil, nosso presidente foi eleito como todo governo autocrático se elege, eles escolhem um culpado e fazem uma campanha inteira dizendo que vão acabar com aquele culpado. No caso, foi o Partido dos Trabalhadores. E se elegeu por isso, porque ia combater os culpados. Sempre eles têm uma solução muito simples, né, para resolver os problemas e conseguem ser eleitos, enfim. E para o meio ambiente, para a Amazônia e para o clima é muito grave. Hoje, a ONU anunciou que o Brasil, os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Coreia do Sul e o Japão estão cortados dessa conferência, dessa Semana do Clima em Nova York, porque não estão trazendo aumento nas suas propostas do que fazer para resolver o problema. Ou seja, o Brasil está entre os 5 países do mundo que está vetado da Conferência do Clima porque não estamos fazendo nada. É uma vergonha.
Mas há alternativas? Como é que nós fazemos com que o clima, a defesa do clima e dos recursos naturais se torne um desígnio e uma responsabilidade de todos, independentemente dos regimes políticos? Eu tenho uma boa notícia. Eu estou indo para Nova York amanhã, eu vou participar dessa Semana do Clima e eu vou participar em 2 eventos. Um dos eventos está acontecendo um movimento de empresários brasileiros e estou, na verdade, dando em primeira mão, isso deveria ser anunciado só no domingo, mas um grupo muito grande de empresários sólidos no Brasil, que é uma boa parte do produto interno bruto brasileiro, vai anunciar no domingo em Nova York, na própria ONU, que um compromisso de atuar pela floresta amazônica e pelo clima, assim. Um pouco, o meu entender, é assim, já que o Estado não está fazendo muito, a iniciativa privada resolveu arregaçar as mangas e tomar essa atitude. Então, a minha participação nisso é que eu ontem acabei de fazer um vídeo que vai ser mostrado assim, para abrir esse evento. E a ideia desse grupo muito grande de empresas é daqui até a COP em Santiago, no fim do ano, eles vão elaborar um documento com compromissos do dinheiro brasileiro, das empresas brasileiras, de como lidar com um programa para a Amazônia e como lidar com o clima no Brasil. Independentemente de ações do governo. São ações privadas e eles podem fazer isso, né? Muito bem. Tiago Domingos, há a forma da agricultura e a agricultura nas últimas décadas respondeu a uma urgência. Tivemos a Revolução Verde, era preciso alimentar milhões de pessoas e houve uma resposta por parte da agricultura. Estamos a perceber que já não serve, que é perigosa. Há uma forma de termos uma agricultura sustentável e de ela ser uma forma de vida e de ter uma tradução financeira para os agricultores? Eu penso que sim, que há. Não penso que se possa dizer que é um desafio simples e imediato. É um desafio para o qual a ciência tem que contribuir. Não é um desafio, não é pensarmos numa ideia idílica que às vezes as pessoas transmitem, de que há 200 anos, há 300, há 400 anos tínhamos uma agricultura sustentável e que agora temos que voltar a fazer como fazíamos há 300 ou 400 anos. Isso é falso. A agricultura do passado, e nomeadamente aqui onde nós vivemos em Portugal, não era sustentável, erodia os solos, causava imensos problemas ambientais, também hoje causa outros. O que é a solução hoje? E vimos aqui na reportagem antes alguns exemplos, vimos o caso da herdade do Freixo do Meio, vimos esta questão do modelo mecanizado, do modelo baseado em adubos, do modelo da Revolução Verde. Nós hoje o que precisamos é de uma nova maneira de ver a agricultura em que usamos tecnologia, mas usamos a tecnologia para usar os recursos com eficiência. Usar a água parcimoniosamente, usar os fertilizantes parcimoniosamente, usar os herbicidas na quantidade adequada. Vivemos hoje na humanidade, graças ao progresso da ciência e da tecnologia, vivemos hoje a capacidade de fazer isso com essa precisão, porque as tecnologias hoje, tecnologias de informação, a robótica, a inteligência artificial, dão-nos a capacidade de fazer esse controle preciso do uso que fazemos de adubos e dão-nos também uma outra coisa muito diferente, que é uma das coisas que a agricultura fez na Europa foi destruir a paisagem, foi criar as monoculturas extensivas a perder de vista. E havia uma razão para isto, é que com a Revolução Industrial, nós aprendemos a ser muito bons a fazer fábricas e depois de aprendermos muito bons a fazer fábricas nas fábricas, aprendemos a fazer fábricas nas quintas e transformarmos as nossas quintas em sistemas simplificados iguais a uma fábrica. Nós precisamos de transformar as nossas quintas outra vez em ecossistemas ricos e complexos, como o Alfredo Cunhal Sendio mostrou no caso da herdade do Freixo do Meio, mas precisamos, para conseguir fazer isso de forma eficiente, precisamos de usar tecnologia. Portanto, nós não é correta a ideia de que para que as atividades sejam sustentáveis, elas não podem ser de progresso. A resposta continua a estar na ciência e na tecnologia e no desenvolvimento, é isso? Essa é certamente, pelo menos, a minha visão. Talvez por ser engenheiro, é assim que vejo a capacidade que a tecnologia nos dá para resolver os problemas, mas sem dúvida porque houve uma razão, a maneira como fazíamos as coisas há 200 anos, houve uma razão para deixarmos de fazer. Não alimentavam suficientemente, os agricultores viviam vidas pobres, com dificuldades. Se nós hoje queremos dar vidas dignas aos agricultores e vidas produtivas, não é pô-los a produzir
quase escravatura, como eles produziam há 200 ou 300 anos. Tem que ser produzir usando tecnologia e conhecimento. Mas nós vemos muita resistência, não é? Por parte desses setores. É variável e eu penso que muita da resistência que vemos, e eu agora faço uma afirmação que se aplica não só a este caso concreto da agricultura, mas à temática que estávamos a falar antes no programa, muita dessa resistência é por falta de diálogo entre os setores, falta de incompreensão. Os agricultores acham que muitas destas questões do ambiente são assim uns urbanos que não sabem nada do mundo rural e não sabem nada do campo, e muitas vezes é verdade. Por outro lado, não compreendem que, de facto, há problemas ambientais e que nem toda a agricultura, como é feita, é amiga do ambiente. E, portanto, há aqui uma necessidade de comunicação entre as preocupações de sociedades urbanizadas e quem, de facto, conhece o terreno e tem que mexer com ele, que são os agricultores. Quais são os motores para esta mudança? Ora bem... Eles têm que ser determinados, têm que ser decretados? Ou... Nós não temos muito tempo, pois não? Ora bem, isso depende um bocadinho e o que se passa é, há diferentes formas de solucionar, há a sensibilização, há a explicar aos agricultores novas formas de fazer, há proibir, não pode usar este adubo, não pode fazer desta maneira, há os instrumentos económicos, que é dar-lhe um subsídio para que lhe pague por ele fazer de uma certa maneira, ou ao contrário, taxar as emissões, pagarem pelo consumo de água. Há todos estes diferentes formatos. Digamos, eu como cientista digo, todos eles são possíveis e temos que os levar em conta. Um dos aspectos importantes é que diferentes destes formatos tendem a corresponder a diferentes zonas do espectro político, em termos de partidos. E um aspecto muito importante, e que eu vejo não é só um problema da agricultura, é um problema geral de como é que nós resolvemos estes problemas, é que a preocupação com o ambiente não se pode tornar, e tem-se vindo a tornar, uma bandeira só de parte do espectro político. Certo. E não pode ser. O ambiente, se é um problema da humanidade, que é um problema que deve ser comum a todo o espectro político, e diferentes zonas do espectro político, a direita, à esquerda, terão diferentes maneiras de resolver o problema do ambiente, e nós devemos respeitar isso, e, portanto, lá está. E é escusado explicitá-lo, mas certamente certas zonas do espectro político acharão que é preciso decretar a proibição, outras zonas do espectro político acharão que é preciso criar mercados na área do ambiente, e tudo isso são, de facto, diferentes soluções possíveis para os problemas do ambiente. Filipe Saldanha, para um economista, como é que se faz a mudança aqui? São os consumidores que devem pressionar o mercado a ter um funcionamento mais sustentável, ou tem de acontecer em paralelo a mudança? Antes de mais, boa noite e obrigada pelo convite. Tal como acabámos de ver nas peças, desde o modelo económico e o modelo de crescimento que está enraizado na nossa sociedade desde o final da Segunda Guerra Mundial tem sido responsável por impactos negativos na sociedade, desde alterações climáticas, a escassez de bens alimentares, doenças crónicas, migrações, quebras da atividade económica, ou seja, estamos a falar de várias dimensões do desenvolvimento, ambiental, social e económico. Por isso, a única maneira de nós olharmos para este problema é através de uma visão holística. Desta maneira, é impossível falar de produção sem falar de consumo e, de forma a encontrar soluções, temos que ter uma mudança muito acentuada de paradigma na sociedade civil, ao nível dos decisores políticos, ao nível das empresas e, obviamente, ao nível do cidadão. Por isso, estamos a falar em paralelo e de forma muito coordenada. Temos que estar a falar de boas políticas públicas, de boas estratégias empresariais e, ao mesmo tempo, de uma alteração de comportamentos do nosso cotidiano, do dia-a-dia. A meu ver, como economista, acredito que para que possamos encontrar alternativas ao modelo de crescimento que está enraizado há tanto tempo na nossa sociedade, temos obrigatoriamente que olhar para novos modelos de crescimento, ou seja, temos que olhar para a economia, temos que olhar para modelos de crescimento que sejam não só viáveis do ponto de vista ambiental, responsáveis do ponto de vista ambiental e social, mas obviamente também viáveis do ponto de vista financeiro e económico, porque não nos serve de nada ter uma empresa muito amiga do ambiente, se depois no final do ano
não é viável do ponto de vista económico. Ou seja, temos que unir todas as forças e temos que simultaneamente tratar de todos os indicadores. E é possível dar à proteção do ambiente, à proteção do planeta, um valor económico que o torne uma atividade também? Essa pergunta, isso, não é possível dar um valor económico. É possível nós, a um nível mais micro, por exemplo, ao nível das empresas, tentarmos dar um valor ao capital natural, ou seja, aos recursos naturais de que as empresas dependem para as suas atividades de produção. Pronto. E isto é algo que todas as empresas que dependem dos recursos naturais deveriam fazer, porque se tão bem conhecem os seus ativos e o seu capital financeiro, têm que conhecer também o capital natural de que dependem as suas atividades económicas. Senão é completamente impossível. Se nós não soubermos um valor de um ativo, sendo ele financeiro, económico ou outro, não sabemos como geri-lo eficientemente. Por isso, é quase obrigatório, e deveria ser quase obrigatório, que todas as empresas conseguissem dar um valor aos recursos naturais de que depende a sua atividade. Mas hoje temos, por parte das empresas, quando olham para os valores da sustentabilidade, mais do que uma questão de imagem, da imagem que projetam, a sustentabilidade já é uma preocupação incorporada na maior parte da gestão. Também estamos longe desse Ainda valor. estamos um bocadinho longe, mas acredito que já tenha havido progresso nos últimos 10 anos. Em Portugal, há 10 anos atrás, ao menos, os departamentos de sustentabilidade ainda eram integrados nos departamentos de comunicação, ou seja, estávamos a falar apenas de uma ideia de um valor reputacional, um valor de marca, e várias empresas, incluindo grandes empresas portuguesas, já começam a olhar para a sustentabilidade como uma oportunidade para gerar novas receitas, entrar em novos mercados, reduzir, por exemplo, riscos nas suas cadeias de abastecimento e, obviamente, desenvolver estratégias de risco mais otimizadas de risco. E quando falo de risco, pode ser risco legislativo, pode ser risco de fornecimento, risco reputacional. Pronto, já houve algum progresso, mas ainda temos um longo caminho a percorrer ainda. Mas podemos concluir daqui, e peço o aval aos 4, que a proteção do planeta, a proteção e a recuperação do ambiente não cria só constrangimentos, pode ser também uma oportunidade. Luísa? Eu acho que ele tem mesmo que ser a base da economia. A economia que tem que mudar e temos que integrar aquilo que é o ambiente. E temos que dar um valor, como a Filipe, aliás, estava a dizer. A natureza e o ambiente têm que entrar em análise de custo-benefício e isso já se está a ensaiar. Em termos até globais, por exemplo, há um projeto que é o Comum da Humanidade, o Património Comum da Humanidade, que é justamente também tentar valorizar, por exemplo, é extremamente complicado, mas consegue-se tentar valorizar, por exemplo, os serviços ambientais que uma floresta como a amazónica produz para o mundo inteiro, os benefícios que traz, para depois podermos também compensar os países que, por a manterem e por manterem bem a floresta, sejam compensados porque estão a prestar um serviço à humanidade. E isto, claro, que implica gente de direito, portanto, estão integrados neste projeto, além de cientistas de várias áreas, pessoas de direito, pessoas da economia, que é curioso porque entram muito menos nas nossas áreas do que os engenheiros, não é? E é importantíssimo chamá-los e também, evidentemente, depois tem que ter um distribuidor deste jogo, tem que ser entidades internacionais como as Nações Unidas. Mas eu julgo que a questão da sustentabilidade não pode, é um modelo de inteligência económica, onde tem que entrar estas variáveis, porque senão vamos ter enormes perdas ambientais e sociais. Por isso é que eu insisto muito também que a questão social, nós temos uma sociedade com problemas, com populações marginalizadas e pobres, é extremamente oneroso também para o próprio funcionamento da sociedade. Portanto, e por isso a Luísa falava na justiça, não é? É preciso integrar estas componentes na economia e mudar isto, e é possível fazê-lo e é, aliás, desejável, não é? Há muitos economistas já a trabalhar sobre este assunto e a conseguir integrar estas tais componentes, porque o ambiente vai ser a base da economia. E um dado interessante, o Stiglitz fez as contas, que é outro aspecto, que é os impactos das alterações climáticas nos Estados Unidos. Só em termos de impactos das catástrofes, portanto, incêndios, tufões, etc., foram 2% do PIB dos Estados Unidos.
Portanto, há aqui perdas enormes que também têm que ser contabilizadas e encaradas de uma forma Deixe-me muito mais acrescentar consistente. mais opiniões a esta nossa conversa. Nós conseguimos entrevistar esta semana John Kerry para o Fronteiras 21, antigo secretário de Estado norte-americano, esteve em Lisboa e falou connosco. E diz que as opiniões públicas devem começar a ganhar consciência de que deve ser um instrumento que devem exigir é o de poderem penalizar os governos pelas suas práticas, pelas políticas de que resultam prejuízos ambientais. Ele diz que os povos devem exigir a proteção dos recursos naturais e devem também, isto porque o Fernando Meirelles há pouco dizia que as eleições são democráticas e esses líderes que não acreditam na ciência e que a desmentem são eleitos de forma democrática e por isso é que o John Kerry propõe nesta entrevista que nós, eleitores, passemos a escolher dirigentes políticos que acreditem na ciência. E no decorrer desta conversa com a Joana Machado, nem foi preciso ser ela a falar no nome de Donald Trump. Vamos ouvir a entrevista. John Kerry foi o secretário de Estado norte-americano responsável pela assinatura do Tratado de Paris e é atualmente uma das vozes mais ativas na luta contra a crise climática. Mr. Secretary, thank you so much for this interview. Muito obrigado. Thank you for having me. Do we have to choose between economic growth and protecting the environment? They use that argument to scare people. The truth is, the fastest growing job in America today is solar panel technician. The second fastest growing job is wind turbine technician. There are millions of jobs to be done in the work to preserve our oceans, the work to reduce climate impacts. We now have to do adaptation and mitigation. That's jobs. So the truth is there are millions of jobs to be created. They're good paying, and it will expand the economy of many countries. In your opinion, what are the main threats that the planet faces today? Well, we face a number of different threats. One of them is just bad governance. Governments are not performing very effectively in many parts of the world, mine included particularly. The single most dangerous threat the planet faces today is what is happening with climate change, because it will create climate refugees. That will create further migration pressure, which Europe has already had great difficulties with. It will wind up with sea level rise. We see the melting taking place in Antarctic and the Arctic today. And there will be food disruption. There will be civil unrest as a result of the consequences of all of the forces of climate change, unless we get ahead of it. No nation in the world today is living up to what we agreed we had to do in Paris 4 years ago. You were talking about your own country. The current American administration started by denying climate change. How do you think they are dealing with the problem? Very badly, if at all. The fact is that our president, I regret to say, has been one of the chief deniers in the world. And he has moved our Environmental Protection Agency away from automobile transmission fumes, away from protecting lakes and streams from the effects of coal. He is encouraging coal, which no sensible leader in the world is really doing. So, unfortunately, we have a serious problem in the United States, which many of us are going to be working extremely hard to turn around over the course of the next year. Are you hoping that change is near? I'm working very hard to make sure that it does. And I will be very involved in a global initiative that is going to try to hold politicians accountable. It's going to hold corporations accountable. And it's going to encourage citizens all around the world to recognize their power to put pressure on the politicians and the corporations. If people in a corporation are polluting the planet, then people should make a decision to buy the goods from other people who are not engaging in that behavior. There are many kinds of powers that citizens have. And you see it now in children who are stepping out of school to say, protect our future. Do you think that children can lead the way also? Children are right now. Children are being more accountable to the future than people in elected office in many parts of the world. And shame on people in positions of power who are dragging their feet
unwilling to do what's necessary. The solution to climate change is energy policy. We have many different choices of what we could do, from solar to wind to hydro to alternatives to biofuels to perhaps hydrogen. But we're not committed right now as countries to be doing the hard work of innovation and discovery that will help us solve this problem. I'm convinced we will. I'm convinced we will get to a low carbon, no net carbon economy, but I am not yet convinced that we will get there in time to avoid some of the worst consequences. That's the challenge. Do you believe in little changes in people's lives, like recycling and buying less? Of course, absolutely. Are you kidding? They're not little when you add them up to millions of citizens. So you may sit there and say to yourself, well, I'm just one person, I can't do a lot. But that's not true. Recycling is critical. How much you drive your car, what kind of car you drive, whether you're willing to buy electric now. Will the energy that charges those cars be produced in a clean manner? Europe does pretty well on it, but not well enough yet. Unfortunately, last year, emissions went up in Europe. They went up in the United States. They went up alarmingly in most places in the world. You call people who, in your words, don't believe in future near-dental. Can these voices from the past have a catastrophic effect in our future? You know, in a moment of passion and frustration, I did use that word. Why is it that the Environmental Protection Agency of the United States of America is trying to allow automobiles to increase their bad emissions? We know what that was like. We lived with that when we couldn't see across the city of New York or Los Angeles before we put the restraints on it. So there's a lack of common sense right now. There's some craziness in the air. And we all have to work very, very hard to have mature, smart, very creative solutions put in place in order to live up to what scientists are telling us is an extremely dangerous situation. Mas antes daquilo que estamos dispostos a exigir aos outros, vamos ver aquilo que estamos dispostos a fazer pelo ambiente. O European Social Survey de 2016 perguntou aos portugueses o que é que eles fariam para ajudar a combater as alterações climáticas. Uma grande percentagem, quase 70% dos portugueses, acha bem que se proíba a venda de eletrodomésticos que têm baixa eficiência energética. A mesma percentagem, 67%, considera que as energias renováveis deviam ser impulsionadas por incentivos públicos, mas há depois outra resposta que ou é meio cínica ou simplesmente é contraditória em relação a estas. Porque se lhes perguntarmos se para reduzir a utilização de combustíveis fósseis entendem que era boa ideia taxar com impostos, então aí os portugueses já consideram que não, só 17% acham que isto era uma medida positiva. Isto, de qualquer forma, é uma declaração de intenções. Vamos ver o que é na realidade, a pegada ecológica de Portugal e compará-la com os nossos parceiros europeus. No que diz respeito ao consumo de eletricidade, temos uma utilização mais eficiente do que o resto dos europeus. Estamos mal no que diz respeito ao consumo de água, 70 mil litros por ano por cada português, 60 e pouco no resto da Europa. Isto significa que cada português gasta por dia 200 litros de água. Em relação a combustíveis, tanto gasolina como gasóleo, gastamos menos do que os nossos parceiros europeus, produzimos o mesmo lixo, a mesma quantidade de lixo urbano por ano, desperdiçamos menos alimentos, mas ainda continuamos a ser dos povos que mais consome água engarrafada, 125 litros por ano, enquanto a média europeia anda nos 80 litros. Mas vamos fixar-nos neste segundo dado, onde apesar de tudo não estamos mal, mas onde temos a obrigação de melhorar bastante. 1/3 de todos os alimentos que são produzidos no mundo acabam no lixo e isto não é uma inevitabilidade. A Joana Machado vai aqui contar-nos a história de um restaurante que se chama Kitchen Dates, onde o objetivo em relação ao lixo é não o produzir. Vamos conhecer esta história. O lixo é uma coisa que o homem inventou. Não querem encontrar soluções para o lixo, querem deixar de o produzir. Rui e Maria vão abrir o primeiro restaurante em Portugal e um dos poucos no mundo onde não há desperdício. Porque na natureza nada se perde. Há alguma coisa que cai no solo de uma árvore,
vai se transformar e vai voltar a ser aproveitado. Nós é que criámos este conceito de algo que já não serve, pomos dentro de um saco, esse saco vai para um contentor, acaba num aterro ou é incinerado e como que por magia aquilo, como sai de perto de nós e sai da nossa vista, é como se tivesse deixado de existir. O restaurante Kitchen Dates abre em outubro em Telheiras, mas lá dentro cabe todo um país. Cabem, por exemplo, as Salinas de Alcochete. Então, tudo bem? Como é que está? Como está? Oh, está tudo ótimo. Ainda bem que chegaram, vamos ver o que é que nós temos aqui. A Salina Greens é um pequeno produtor biológico de plantas halófitas, plantas salgadas que crescem naturalmente nos muros das antigas salinas e que aqui recebem ajuda para prosperar. É daqui que Maria e Rui vão receber, por exemplo, a salicórnia. É a sítios como este que chegaram depois de mudarem de vida pelo ambiente. O que acontecia era que nós estávamos a usar uma série de ingredientes que vinham de bastante longe e que tinham um impacto brutal no ambiente e perguntámos porque é que não conseguíamos consumir só o que houvesse aqui mais perto. Começámos a questionar também, ok, conseguimos viver sem as embalagens, então conseguimos comprar a granel, conseguimos ir buscar aos produtores. De norte a sul do país, encontraram produtores e artesãos para construir este restaurante sem desperdício, ou zero waste, e reduzir a pegada de carbono. Quanto mais perto estiverem os produtos, menos dióxido de carbono é emitido no transporte. Nós queremos conhecer quem é que produz aquilo que nós consumimos e que damos às pessoas para consumirem também. A louça vem de um oleiro de Viana do Castelo, a mesa do restaurante foi feita pelas mãos de um marceneiro lisboeta. A amêndoa é da Alfândega da Fé, a quinoa de Barcelos, as algas de Aveiro, a spirulina de Tomar e as sementes de cânhamo vêm de Gouveia. O amendoim vai chegar a Telheiras vindo de Algesur, a alfarroba, que substitui o chocolate, é de Mértola. De Alcochete vêm as halófitas, a bolota é apanhada em Montemoro Novo, os cogumelos em Mafra. O espargo do mar. Nas Salinas de Alcochete, estas plantas são podadas e tratadas, mas a produção vai ter sempre como guia a preservação do ecossistema. Ela tem um sabor salgado, crua tem um amarguinho, que depois de cozinhada desaparece. Quando olhamos para este espaço, a última coisa em que pensamos é que isto é uma produção agrícola. Porque nós começamos um bocadinho ao contrário. Eu não cheguei a uma parcela de terreno, delimitei a minha quinta e naquele quadradinho vou fazer a minha produção. Não. Nós começamos com uma estrutura de um habitat, de um ecossistema complexo e que interessa conservar. Das plantas salgadas aos morangos que se querem doces. Vamos de Alcochete a Azeitão, à Quinta de Frutas e Legumes, Cantinho da Arrábida. Desde o primeiro momento que nós começámos a fornecer, as caixas, os elásticos que nós metemos nas culturas, eles devolvem-nos tudo. Há plástico que é bastante útil e esta caixa que já é utilizada há muito tempo é um exemplo disso. Nós vamos recebê-la com morangos ou com o que for, vamos tirar as coisas daqui e a caixa volta para trás e continua a ser utilizada durante muitos e muitos anos. As caixas que nós utilizamos têm quase 7 anos, desde o início do projeto. São caixas que nos dão, que achamos. Para o Rui e para a Maria, a primeira forma de evitar fazer lixo é recusar. Neste restaurante não entram produtos embalados. A nossa ideia é tudo o que entrar terá de ser consumido, terá de ser reutilizado de alguma forma e, em último caso, irá para o compostor e vamos transformar em composto. É aqui que é colocado o desperdício orgânico que, ao fim de 24 horas, por ação das bactérias, é transformado em adubo e volta para as produções de onde saíram os alimentos. Fecha-se o ciclo deste projeto, em que o objetivo é não deixar nada pelo caminho. Filipa Saldanha, este é um pequeno exemplo. É possível torná-lo, amplificá-lo e aplicá-lo ao resto da economia? Sim, sem dúvida. Este é um exemplo a um nível muito micro, é um exemplo de uma empresa, mas relativamente a medidas de combate às alterações climáticas, para além da transição energética, que também foi bem falada e muito bem falada pelo John Kerry, há modelos económicos e novos modelos de crescimento que têm um grande potencial para acelerar esta transição para a sustentabilidade e a transição para padrões de produção e consumo mais sustentáveis. Um deles é a economia circular,
muito relacionado com este exemplo. A economia circular é um novo processo de produção que muito resumidamente está dividido em 5 grandes fases. Uma é tentar reduzir ao máximo a entrada de materiais e energia nas nossas cadeias de valor. A segunda fase é uma fase de ecodesign, ou seja, nós concebermos já de forma mais inteligente, ou através de resíduos, ou então desenhando o produto para que este seja facilmente reintroduzido no sistema. Depois temos a produção sustentável, que está relacionado com os novos modelos de gestão das empresas. Temos o consumo e por fim a reciclagem, ou seja, é um modelo que está muito focado numa maior eficiência da utilização dos recursos e da produtividade dos materiais. As estimativas europeias apontam para um aumento de eficiência através dos modelos de economia circular na Europa, para um aumento de eficiência que pode chegar aos 35% até 2030. Ora, se na Europa as matérias-primas representam entre 30% a 50% dos custos de produção, isto pode significar uma poupanças anuais a nível líquido na ordem dos 600 mil milhões de euros na União Europeia. E isto sem contar, obviamente, com efeitos multiplicadores e com economias de escala, ou seja, efeitos diretos. Por isso é, obviamente, um modelo que pode fazer o que falávamos há pouco, pode garantir o crescimento económico e, ao mesmo tempo, a proteção ambiental e também a inclusão social. Depois temos, por outro lado, outro modelo que é a bioeconomia, também muito importante. É um modelo, tal como o próprio nome indica, economia de base biológica, ou seja, aqui é tentar aproveitar tudo o que sejam recursos biológicos renováveis e transformá-los em produtos de valor acrescentado, tal como alimentos, fármacos, cosméticos, entre outros. Os setores bioeconómicos com mais potencial na União Europeia e em Portugal são, obviamente, aqueles que mais dependem dos recursos naturais. Falamos, por exemplo, das florestas, da pesca, da aquacultura e da biotecnologia, marinha ou terrestre. E neste campo da bioeconomia é importante realçar que em Portugal, sendo um país costeiro, com a terceira zona económica exclusiva, a bioeconomia marinha, ou seja, a componente marinha da bioeconomia, tem um lugar que mereceria mais destaque. E não vamos falar hoje da plataforma, não é? Não. Daquela dimensão de 43 Exatamente. Portugais. Não. Deixe-me convidar o Fernando Meireles a entrar neste momento da reflexão para lhe perguntar, porque o Fernando Meireles está aqui porque é um homem que já plantou milhares de árvores, porque tem vários projetos de proteção de espécies nativas no Brasil, mas há um papel para a arte, há um papel para o seu setor de atividade na defesa do ambiente? Na verdade, eu tenho uma história com árvore que é muito antiga. Eu dirigi a abertura olímpica da Olimpíada do Rio em 2016, e ali inventamos uma história de que os atletas, na hora que os atletas entravam na parada dos atletas, cada um recebeu uma semente e plantou nos objetos que a gente tinha lá de espelho, e essas sementes brotaram e agora elas vão virar a floresta dos atletas. Eu tenho essa obsessão com árvore porque eu sei que plantar árvore é a maneira mais barata, mais de tecnologia mais baixa e acessível para todo mundo, para resolver ou para trazer o carbono de volta que está na atmosfera e mitigar o aquecimento global. Tem uma pesquisa de um cientista da Suíça, da Universidade de Zurique, que ele fala que se a gente plantar 1 trilhão de árvores, a gente consegue reverter o processo de aquecimento global em 50 anos. Porque uma árvore, na verdade, ela é 80% de carbono. Então, para crescer, ela vai absorvendo carbono. Se você planta em escala muito grande, você realmente... Enfim, não existe tecnologia para mitigar o efeito do aquecimento global, o efeito estufa. O único jeito, a única coisa que a gente conhece e que é efetiva e que pode ser feito maciçamente é o plantio de árvores. Então, na verdade, eu estou falando isso, mas existem muitos trabalhos. Existe uma associação na Alemanha que propõe o plantio em massa de árvore. Então, esse tema ele é recorrente para mim. Eu mesmo planto, enfim, planto 15 a 20 mil árvores todo ano, e agora eu estou transformando uma fazenda que eu tenho, onde eu planto cana, numa agrofloresta. Que assim, vai ser uma fazenda produtiva, mas só com árvores, porque eu tenho essa obsessão que...
enfim, eu sou muito pessimista a respeito do nosso futuro. Fernando Meirelles, e acho fala-nos que do se a gente projeto. não for radical... Fale-nos, por favor, daquele projeto entre o Saara e o Sahel de uma muralha de árvores. Esse, na verdade, é um dos projetos mais fascinantes que eu acho que tem no planeta hoje. A União de Países do Norte da África, são 11 países que estão nesse projeto de construir uma muralha verde, que é uma faixa de floresta de 28 quilômetros por 8.000 quilômetros, que vai do Atlântico ao Índico. Esse plantio já está acontecendo. E o ano passado eu sou o coprodutor de um documentário sobre isso, um documentário muito, muito bacana, que chama The Great Green Wall. A gente vai apresentar esse documentário agora no dia 22 em Nova York, na Semana do Clima, por isso que eu estou indo para lá também, é a minha segunda atividade lá. A gente vai apresentar esse documentário e eu vou participar de 2 painéis. A ideia desse plantio, dessa floresta, é para barrar o Saara. O Saara está indo para o sul, né? Então, para segurar o Saara e o Sahel. E, ao mesmo tempo, a hora que você planta a árvore, com as folhas, elas criam um material orgânico e você viabiliza a agricultura. Então, a ideia dessa muralha de árvores enfim, deter a imigração, quer dizer, dar condições para as pessoas que moram ficar ali, mas, ao mesmo tempo, tem essa capacidade de absorção de carbono que ajuda o planeta inteiro. Eu acho um projeto fascinante. Quem puder assistir esse documentário, a hora que ele tiver, espero, na Netflix, chama The Great Green Wall. Enfim, tudo que eu estou fazendo na minha vida, hoje em dia, tem a ver com plantio de árvore, porque eu acho que essa é a solução que nós temos. Eu estou muito, muito pessimista se vamos conseguir resolver a questão a tempo. Não existe solução mágica. Fernando Meirelles, nós já não vamos conseguir ver o trailer que me enviou desse projeto de plantação desta muralha, mas com a sua autorização esse trailer estará disponível dentro de poucos instantes no site do Fronteiras 21 para todos aqueles que nos acompanham poderem perceber a importância e o impacto deste projeto. Mas porque falamos agora de captação de carbono, eu chamo o Tiago Domingos porque ele desenvolveu um projeto para retomar terrenos que estavam condenados, que estavam a desertificar no nosso país e que hoje são pastos verdejantes. Vamos associar isto à pecuária e até esta notícia que nos tem acompanhado esta semana da proibição de consumo de carne de vaca na Universidade de Coimbra, até pela reação que criou, não é? Ainda esta semana a revista Lancet tinha um artigo a dizer que um adulto humano só precisa de 14 gramas de carne, de proteína animal por dia e de repente ficamos chocados porque vamos deixar de comer bifes na Universidade de Coimbra. Professor, ajude-nos lá com esta questão do carbono e da articulação disso com a criação de vacas. Muito bem, se calhar ajudo só, andando aqui, só momentaneamente 2000 anos para trás, e pegando neste ponto aqui do Sahel e do Saara, que é porque é que o Saara é agora assim, e é só pensar que há 2000 anos entretinha-se o povo, não era com futebol, em Roma entretinha-se, era o pão e circo, e o circo eram leões. E de onde é que vinha o pão, o trigo, e de onde é que vinham os leões? Do norte da África, da Tunísia e da Líbia, que agora são desertos. Nós, no Mediterrâneo, há 2000 anos, não é há 50 anos, não é desde a Revolução Industrial, não é por causa dos combustíveis fósseis. Nós, no Mediterrâneo, andamos a destruir e desertificar os solos há milhares de anos. E, no fundo, aquilo que nós desenvolvemos a partir do técnico, e depois que foi o projeto Terra Prima, baseado em trabalho de muitas outras pessoas, e nomeadamente de um agrónomo português chamado David Crespo, é utilizar uma certa forma de fazer pastagens, que são as pastagens semeadas biodiversas, que permitem aumentar a fertilidade do solo. E como é que se aumenta a fertilidade do solo? Aumentando a matéria orgânica, passando de um solo desertificado, quase arenoso, para um solo rico em matéria orgânica, escuro, e essa matéria orgânica é carbono. Esse carbono, se nós o pomos, no fundo as plantas vão buscar o dióxido de carbono à atmosfera, vão pô-lo nas raízes, as raízes morrem, ficam no solo e o solo fica rico em carbono. E talvez só aqui acrescentando, não é só com árvores que nós podemos tirar carbono da atmosfera, com pastagens também podemos tirar carbono da atmosfera, até porque, e isto em geral é pouco conhecido, se pensarmos no primeiro metro dos solos, primeiro metro de profundidade dos solos de todo o mundo, têm muito mais carbono do que todas as florestas do mundo. Portanto, sim, sem dúvida, plantar árvores é uma forma de retirar carbono da atmosfera, mas outra forma é aumentar a matéria orgânica do solo com pastagens. E agora qual é que é a questão? É que nós em Portugal precisamos de melhorar a floresta que temos, mas nós não temos possibilidade
de aumentar mais a área de florestas. Nós, se aumentamos mais a área de florestas em relação ao que temos agora, ainda mais problemas vamos ter com incêndios. Nós o que precisamos é de melhorar a floresta que temos e melhorar os solos com estas pastagens melhoradoras. Ora, pastagens, a palavra diz pastagem, há lá algum ser a pastar, são vacas, são ovelhas, são cabras. E sem estes animais a pastorear, e nós vimos aqui muito bem no início do programa, na Herdade do Freixo do Meio, um sistema integrado no qual os animais têm um papel absolutamente essencial. Sem animais a pastorear, a controlar o combustível, nós não teríamos o montado, os sobreiros, as azinheiras, o que teríamos era incêndios que os destruíam. E, portanto, a produção animal é essencial para salvar o planeta e para a sustentabilidade do sistema. Agora, é verdade que nós consumimos carne a mais. Também é verdade, nos países ocidentais. Portanto, que todos temos que consumir menos carne, temos. É daquelas soluções excelentes, daquelas em que com facilidade cada um de nós, como o John Kerry falava de exemplos em que nós podemos ajudar, este é daqueles em que com facilidade podemos ajudar, porque se nós consumirmos menos carne, ajudamos a nossa saúde e ajudamos o planeta. Este debate está cheio de mitos e de ideias erradas a circular em todo lado, não o nosso, o debate do ambiente. E é muito frequente ouvirmos esta discussão de temos de comer menos carne. Vamos comer mais soja. Portanto, a exigência e o peso negativo para o ambiente é igual ou não? Ajude-nos a desmontar este clichê. Ora bem, ao reduzirmos o consumo de carne, temos de ter cuidado com a forma como o substituímos, sem dúvida. E talvez até um exemplo que se tornou paradigmático, até por ser assim um exemplo urbano, que se arremessa do que está na moda, é a famosa torrada de abacate, de pessoas que não consomem carne, mas comem abacate, que é, sendo uma produção vegetal, é uma produção altamente intensiva, altamente consumidora de água. Portanto, que ainda por cima é importada, no nosso caso, na maior parte das vezes, portanto tem uma pegada ecológica tremenda. Não é? Sem dúvida, nomeadamente no abacate, dadas as condições em que ele tem que ser transportado. Portanto, sim, temos que ter esse cuidado, mas vejamos, daí a ênfase que eu fiz de que, em primeiro lugar, o que acontece é que nós nas sociedades ocidentais temos a chamada epidemia da obesidade e das doenças metabólicas porque simplesmente comemos demais. Portanto, a questão é reduzir o consumo alimentar não significa necessariamente substituir por outras coisas, pode ser simplesmente reduzi-lo. Portanto, aí há um primeiro ponto. Depois, já olharmos para as alternativas, a questão é, por um lado, a própria carne ou os produtos de origem animal que vamos consumir devem ser oriundos de formas amigas do ambiente. Lá está, associadas, por exemplo, a sistemas de captura de carbono em pastagens. Isso, por exemplo, seria, voltando aqui à questão da Universidade de Coimbra e do reitor, mais adequado para uma universidade do que proibir a carne, era passar a consumir e comprar só carne que é amiga do ambiente. Que é produzida de forma sustentável, não é? Exatamente. E aí vamos, Luísa, para aquilo que é a radiografia. A Luísa acaba de publicar um inquérito sobre a sustentabilidade, portanto terá uma ideia muito clara daquilo que é a sensibilidade dos portugueses para estes temas. Esse inquérito foi um inquérito que foi lançado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde eu trabalho, e também com a Missão Continente. Já é o segundo inquérito à sustentabilidade que nós lançamos e depois trabalhamos, e tem alguns dados interessantes. Primeiro, as pessoas, os portugueses estão muito mais sensíveis do que muitas vezes do que se julga às questões ambientais e aos valores ecológicos. E isso temos vindo a comprovar quase desde 2000, dos inquéritos que temos lançado, mostra-se isso de uma forma muito consistente e, sobretudo, as gerações mais novas e mais escolarizadas. Nós temos em Portugal, de facto, neste momento, a geração mais capacitada, com maiores níveis de educação e que já viveu e já esteve na escola a educação ambiental e, portanto, sabe mais, tem mais preocupações e tem muito mais conhecimentos e sensibilidade para alterar determinado tipo de comportamentos no sentido da sustentabilidade. E vemos isso. Portanto, as pessoas têm mais cuidado daquilo que comem, na forma de alimentação, perceber de onde é que vêm os produtos. Portanto, uma das coisas que se valoriza muito, e achei piada há pouco, àquele restaurante e a maneira como eles tratam, é os produtos de proximidade, produzidos localmente e de uma forma amigável. Portanto, por exemplo, outro dado interessante,
Em 2004, quando fizemos um inquérito Observa, ninguém sabia o que era agricultura biológica. Hoje não só sabem, não é? Tudo quanto é produção biológica, não só sabem, já é 20 e tal % que sabem, como frequentam, compram e fazem questão de se alimentar com produtos mais saudáveis. Sobretudo, outra vez, os mais novos, os escolarizados e também as pessoas que têm crianças, as famílias com crianças. Portanto, há aqui uma atenção muito maior a isso. E portanto, há uma visão diferente e mais preparada para a mudança e, aliás, quando comparamos com os inquéritos europeus, estamos muito mais próximos nestas classes etárias mais baixas do que nos mais velhos. Deixe-me acrescentar uma pergunta que não é minha a este debate, mas só por causa de estar a falar sobre a disponibilidade das classes mais jovens e a consciência. Deixem-me dizer que estão connosco nesta sala um grupo de alunos do 12º ano, é o 12º ano F, é essa a turma, da Escola Secundária Professor José Augusto Lucas, que vieram de Linda a Velha para nos acompanhar aqui e porque estão profundamente preocupados também. Nós havemos de falar sobre este movimento das classes mais jovens, dos miúdos, a preocupação que têm com o ambiente. Há quem os ache demasiado zangados e que considere que isto tem de ser canalizado de uma forma mais eficiente. Mas tenho uma pergunta que decorre daquilo que a Luísa está a dizer, que vai ser feita pela Teresa Carvalheira, que é da equipa do filme É para Amanhã, e eu acho que essa pergunta tem de ser feita agora e à Luísa. Muito boa noite. Há mais de 30 anos que os cientistas nos alertam para a situação atual. Porquê é que até hoje ainda não conseguimos reduzir as emissões e porquê é que vamos conseguir fazê-lo agora? Pois, seria bom se conseguíssemos fazer a partir de agora. Porquê? Porque é extremamente difícil alterar este modelo económico, não é? Nós estamos aqui a falar no século XXI, mas isto começa tudo antes, não é? Com a Revolução Industrial e, portanto, construímos a nossa economia com base no carbono. E, por acaso, uma das coisas interessantes que também é dita pelo Joseph Stiglitz é que ele diz porque é que havemos de continuar um modelo do século XX baseado no carbono e não passarmos para o século XXI com um modelo muito mais inovador em termos económicos. Agora, é evidente que toda essa base de construção da sociedade na energia do carbono, porque foi, de facto, a grande descoberta e foi a maneira como nós desenvolvemos a nossa sociedade de consumo e a globalizamos, porque, no fundo, o nosso modelo está globalizado a todas e, portanto, nós não podemos dizer agora às sociedades, aos países que viveram em privação durante estes anos todos, olhem, agora esperem aí que já não se pode emitir mais carbono, não podem. Ou não podem comer carne, comam soja ou comam tofu. Quer dizer, isto é um problema que nós, como ocidentais, embora e que os cientistas sabem isto, não é? Não se pode controlar as sociedades dessa maneira e eles estão a entrar no modelo de consumo que nós criámos. Portanto, há aqui uma responsabilidade enorme nossa, não é? Nós, quando eu digo nós, é nós, o Ocidente, o mundo do Norte, não é? Que globalizou este modelo. Mas, ao mesmo tempo, também há tecnologia já muito mais inovadora que pode, por exemplo, tudo o que se prende com a transferência de tecnologia. Como é que é possível que hoje haja tantos países no Sul, onde o sol é muito mais forte e efetivo, como é que não têm já muito mais energias renováveis quando há uma tecnologia já adaptada para isso? Não é? Portanto, esta transferência de tecnologia é absolutamente essencial. Mas nós sabemos a resposta a isto é porque os países ocidentais estão lá a explorar os seus recursos naturais. A resposta é esse. Sim, mas é possível transferir tecnologia limpa e é possível... Certo. Por isso é que eu comecei por dizer que é preciso restaurar e nós, ao beneficiarmos e ao investirmos nesses países, estamos, no fundo, a fazer o investimento na nossa própria segurança. E voltamos quase ao início essa ideia da segurança que eu acho que cada vez... da nossa segurança coletiva. Nós estamos interdependentes, todos interdependentes, e talvez esse seja o motivo principal que nos vai levar a mudar. É esta interdependência em que estamos e, portanto, temos que pensar coletivamente e temos que agir de uma forma que seja benéfica para todos. Com a tecnologia, com o conhecimento. Luísa, estamos a aproximar-nos do fim do programa. Isto, de facto, o tempo passa a correr e falta-nos ainda aquele momento em que vamos ficar a saber, porque nos vão ajudar a responder a isso, o que é que cada um de nós pode fazer para fazer a diferença.
E eu lembro já aqui que na preparação deste programa cometi o erro de dizer ao Tiago Domingos que cada um de nós podia fazer pouquinho e o Tiago explicou-me como isso já não basta, não é? Não basta só o exemplo que me deu, ir desligando a torneira enquanto lavamos os dentes e ficar descansados porque poupamos água. Isto já não é nada. Vamos então tentar perceber agora se o cidadão comum ainda pode fazer a diferença. A Joana França Martins foi à procura de alguns exemplos que nos traz agora, de quem deu um passo à frente para a implementação de um mundo mais sustentável, seja por um princípio mais espiritual ou holístico, como dizia aqui a nossa economista há pouco, seja por uma questão ética e pragmática. Que mundo este em que podemos viver, onde o impacto que temos uns nos outros é afinal a mais valiosa moeda de troca e o pensarmos além de nós próprios é o verdadeiro desafio do nosso tempo. Uma ecoaldeia. Astar Batlle trocou a Catalunha por estas terras verdes em Cabeceiras de Basto. Assumiu o projeto há 7 anos. No dia-a-dia mudam-se hábitos de consumo e implementam-se critérios mais ecológicos e sustentáveis. O objetivo principal é mostrar um exemplo de que a vida pode ser uma vida melhor e que podemos viver agora. Por aqui, todas as atividades, pequenas hortas e construções, partem do princípio da permacultura, inspirada nos ecossistemas naturais. Tudo é partilhado, a comida, as tarefas e o que mais se destaca é o respeito pelas pessoas e pela natureza. Vive-se de forma desapegada e simples. Nós tentamos com as conversas e com o que partilhamos que seja algo coerente, não? Que não só seja um pensamento que adquirimos e que, sim, é bom este pensamento, sino que seja uma prática, não? Cada ano há mais pessoas, que chegam aqui com mais ganas de mudança, com mais necessidade também de mudança. É aqui que eu encontro muito o meu equilíbrio. Eu de vez em quando tenho que fazer um escape destes. Delicious red things. Uma australiana em Tomar. Leila Adjaralo é designer ambiental, cientista social, especialista em sustentabilidade, empreendedora e uma provocadora otimista. Diz que a reciclagem é um placebo e reivindica a reutilização como saída desta confusão que criamos. What we see from a sustainability and systems perspective is where we've had increased recycling, we've had increased disposability. So when you look at this, you go, okay, the issue is disposability. It's not recycling. Recycling is an important thing, but if we rely heavily on that, then we're going to continue to design for disposability. And I think we can all agree that these days, nearly everything breaks. It's so annoying. Leila criou o Creative Optimism Brain Spa, que numa tradução livre é um lugar para recarregar os neurónios e revitalizar a criatividade de quem quer mudar o mundo. A quinta é o laboratório de aprendizagem. Começámos a perceber que tínhamos muitos excedentes de tanto fruta como legumes. Então primeiro a Leila começou por fazer vinagre, limões fermentados. Tentamos arranjar uma forma de converter e depois ter conservado para consumir ao longo do ano. At the end of the day, we get what we invest in. You know, the things we click on the internet, we see more of it. We see that now, those feedback loops. The more disposable things we buy, the more there'll be in the world. The more positive things we invest in, the more of those things will be part of the future. And that's what we want. We want a happy, healthier, positive future for us, for our kids, and for the generations that will come after us. É com esta questão que um grupo de amigos se reuniu em busca de respostas para aquilo que podemos mudar. Todos eles de diferentes áreas, mas com um interesse em comum: a sustentabilidade. Contar histórias positivas de como podemos nós, cidadãos comuns, mudar o mundo e fazer a diferença. Luís, Pedro, Verónica e Teresa, Edgar e Francesco saíram em abril para correr o norte e sul de Portugal. Estão a produzir uma série documental, para já de 5 episódios, com as iniciativas sustentáveis já em prática no nosso país. Quando nós fizemos este documentário, nós percebemos que ninguém está sozinho. Nós somos cada vez mais a mudar e as pessoas falam com alegria e inspiram-nos a querer mudar também. E é mesmo muito fácil mudar. Nós podemos começar desde uma coisa muito simples até algo mais complexo. Em fase de pré-edição, o documentário vai arrancar com 5 áreas-chave: alimentação, educação, energia e mobilidade e cidadania e política. A exibição está prevista para o início do próximo ano, mas garantem que o que é para amanhã pode ser feito já hoje.
Sabe mais através do nosso site e acompanha-nos nas redes sociais. Muito obrigado e não te esqueças, passa a mensagem para conseguirmos chegar ao maior número de pessoas. Qualquer pessoa pode perfeitamente mudar os seus hábitos de consumo, por exemplo, de alimentação ou até relativamente à energia e ter uma influência. Mas mais do que isso, se calhar, nós aqui acabamos por ver que as pessoas podem se juntar para tentar fazer algo maior, ou seja, para tentar influenciar outras pessoas. O comentário a mim inspirou-me também, se calhar, em primeiro lugar, a começar a mudar os meus próprios comportamentos. Com tudo isto, sendo tudo isto um exemplo e referência de como podemos nós, cada um individualmente ou em comunidade, fazer para salvar o futuro do planeta, então, de que estamos à espera? O tempo é agora. O tempo é agora, falta saber qual é a nossa parte. Sara dos Santos Ribeiro tem uma pergunta para lançar. Boa noite. São os governos que devem tomar medidas mais radicais para proibir os plásticos, são os retalhistas, são os consumidores. Como será depois de 2020? Acabam-se as paguinhas e os cotonetes e fica tudo bem? Ou fingimos que fizemos a nossa parte? Ora bem, já será bom se acabarem as palhinhas de plástico e os cotonetes, mas é um passo pequeno em termos de resolução do problema. E talvez agora dois aspectos nesta pergunta. A questão da proibição, só para casos muito drásticos, é que eu penso que ela deve ser feita. Ela funcionou com os sacos de plástico, não é? Foi taxas. Primeira É um taxa, incentivo. sim. É um instrumento económico diferente, é uma taxa. Houve taxas que foram suficientemente altas para substituir, mas, por exemplo, em muitos casos proíbe-se palhinhas de plástico, não quer dizer que não apareçam outras que a seguir também têm elas os seus próprios problemas. E também não quer dizer que os objetos de plástico não sejam também os próprios muito úteis. E tivemos aqui um excelente exemplo hoje, em que vimos numa reportagem uma caixa de plástico que o agricultor nos mostrou que andava a usar há 7 anos. Portanto, primeira questão, eu diria que, na maior parte dos casos, a não serem casos muito graves, de coisas extremamente danosas, a proibição não é o que faz sentido, porque às vezes algo que é bom numa situação é mau noutra. Parece-me mais adequado, como a Filipa estava a referir, na maior parte destes casos, a aplicação de taxas que penalizem, apliquem o chamado princípio do poluidor-pagador. Portanto, se um plástico é danoso para o ambiente, o seu custo deve ser aumentado na medida em que ele danifica o ambiente. E, naturalmente, os consumidores ou os agentes económicos para quem esse plástico é útil pagarão mais e isso vai ser usado para compensar o impacto ambiental. Outros, por isso, deixarão de usar. Ora bem, e o que é que agora acontece? E respondendo à pergunta de, então depois quem é que deve resolver estes problemas? Na realidade, nas nossas sociedades complexas, que se andaram a complexificar nas últimas centenas de anos, graças à disponibilidade dos combustíveis fósseis, e portanto foi por isso que nós construímos as sociedades que temos, foi pelo uso dos combustíveis fósseis e por isso é que é tão difícil sair deles. Nós, de facto, o papel do Estado é absolutamente essencial e o nosso primeiro e primordial papel, onde nós podemos mudar as coisas, é como o John Kerry referiu, é pela pressão que nós fazemos sobre os políticos, sobre os partidos, sobre as Nós saímos instituições daqui com um caderno de encargos, escolher políticos que acreditem na ciência e que tenham preocupações ambientais. Se isto fosse um debate político, eu estaria a perguntar-vos o que é que cada um de vocês faz na vossa vida, com a consciência ambiental que têm, para fazer a diferença que, replicado à escala, podia ter, de facto, um efeito positivo. Luísa? Bem, eu acho que a primeira coisa é, de facto, nós devemos exercer a nossa cidadania. E nós, como cidadãos, o primeiro aspecto é realmente conhecer, e conhecer com entusiasmo. Portanto, informarmos-nos, estimular uma cidadania informada e participativa é fundamental. Isso passa pela escola, isso passa pelos meios de comunicação social, o que estamos a fazer aqui hoje e o que estão agora, neste momento, a fazer vários órgãos de comunicação social quando elegeram esta semana como a Semana das Alterações Climáticas e, portanto, a falar do assunto de uma forma que seja séria, consistente, que chama a atenção. A atenção também é um recurso escasso, como nós sabemos, e, portanto, é importantíssimo que os mídias nos deem boa informação sobre este assunto e que as pessoas consigam perceber bem o que é que está em causa e o que é que se passa. A segunda coisa é de facto, intervir e participar.
não é? E isso pode ser, e fazer isso coletivamente. Portanto, não só individualmente, mas fazer isso em conjunto, porque quando nós fazemos em conjunto é que estamos a mudar. E pode ir desde uma ação de limpeza até coisas mais importantes, como movimentos por causas, denúncias, pressão sobre os políticos, enfim, por aí fora, não é? E depois também somos consumidores. Não é? E como consumidores, nós temos aqui um poder grande, nós podemos optar. E aqui, acho que aqui o equilíbrio é uma palavra-chave nas questões ambientais. E, portanto, podemos, de facto, optar por consumir menos carne, sobretudo as carnes vermelhas, não é? Que são aquelas que afetam mais o ambiente e a saúde, não é? E a bolsa, e até a bolsa. E, portanto, arranjar aqui, optar mais por produtos que sejam sustentáveis e produzidos de uma forma sustentável. Uma das perguntas que nós fazíamos nesse inquérito é que justamente metade dos portugueses disseram que estão dispostos a consumir menos carne e também 45% a consumir carne, embora mais cara, mas que seja produzida sustentavelmente. Mas precisam de aprender a reconhecer nas embalagens melhor Sim, a rotulagem é fundamental. Certo. Como consumidores, precisam da rotulagem. Isso também é uma das questões que todos, mesmo os jovens que querem consumir coisas que sejam mais inteligentes e saudáveis e sustentáveis, precisam de saber. Só uma nota. Em relação aos plásticos, foi muito interessante a taxa, também colocámos essa pergunta. E 69% dos portugueses, primeiro cai qualquer coisa que se faça em Portugal, cai o Carme e a Trindade. É logo tudo contra. Na verdade, 69% dos portugueses, com a taxa sobre os sacos de plástico, passaram a utilizar a levar o seu próprio saco. Isto é muito interessante, porque mostra que as pessoas depois aderem, não é? É claro que a reforma fiscal a este nível é fundamental. Mas, de facto, a primeira reação é de resistência. A primeira reação é de resistência, mas consegue-se, quer dizer, isso faz parte da nossa, eu acho que é do nosso ADN. Uma redução ao nível de redução entre 2015 e 2018 foi de 94%. E sendo o consumidor português altamente dependente de estímulos económicos e financeiros, é inevitável, lá está, não dar ênfase ao papel do Estado e é uma boa fiscalidade verde para conseguir efetivamente ativar uma alteração de comportamentos ao nível do consumidor. Mas este tipo de experiência, por exemplo, quando as pessoas começam a rejeitar as palhinhas de plástico, isto dá sinais para o mercado e obriga o mercado a criar outro tipo de resposta. Isto pode ser um dos mecanismos para a mudança. Pode ser. Agora, o caso dos plásticos foi um caso extraordinário, foi quase uma exceção, que foi como um rastilho que se alastrou pelos mídias e pela comunicação social. Teve muito palco. E ao ter muito palco, pressionou a legislação a nível europeu, a nível da União Europeia e pressionou-nos a nós a nível do nacional. Por isso, acho que não podemos transferir o caso dos plásticos, que ainda por cima não é um bem necessário, uma palhinha, um cotonete pode ser de papel, as palhinhas não são necessárias. Para outras áreas, como por exemplo as da mudança ao nível da alimentação, e como o Tiago deixou muito claro, o princípio é nós vamos ter mesmo de consumir menos de tudo, inclusive a da alimentação. Para fechar, Fernando Meireles já aqui nos disse que todos os anos planta entre 15 mil a 20 mil árvores, tem todas as outras atividades que aqui também ouvimos, com estes cuidados de ajudar a criar uma maior sensibilização no planeta para o problema, de apoiar medidas em concreto, projetos em concreto. Alguma vez sente que tem o seu papel cumprido? Na verdade, eu acho que o que tem que ser feito já foi dito aqui, é um consumo mais consciente, comer menos carne, mas a verdade é que todas essas atitudes pessoais do cidadão ajudam, mas o que faz realmente diferença, quem pode realmente mudar o nosso destino, são os governos, porque as decisões maiores de política, né, de fonte energética, ou de replantio, ou de todas as medidas maiores que realmente impactam, são medidas do Estado. Então, eu diria, além de fazer essas pequenas coisas, o mais importante é saber em quem você vota. Eu, por exemplo, quando eu vou votar atualmente, a única coisa que me interessa, ou a principal coisa que me interessa é saber como o candidato vê a questão do clima e do meio ambiente. Então, talvez muita atenção em quem você vota, para mim, é a primeira coisa a ser feita, porque é o Estado
que pode mudar, quer dizer, o nosso destino. A gente pode fazer muita coisa, mas são eles que vão decidir. Fernando Meireles, eu agradeço a sua disponibilidade e este seu contributo para o debate que tivemos aqui no Fronteiras 21, à Luísa Schmidt, ao Tiago Domingos e à Filipa Saldanha e a todo este auditório que connosco acompanhou este debate e esta preocupação sobre o dia de amanhã, sobre o planeta. E na despedida deste Fronteiras 21, uma palavra de homenagem a Alexandre Soares dos Santos, um homem que foi sempre um enorme entusiasta, um dos mais interessados espectadores deste programa, que tantas vezes o acompanhou aqui nesta sala no Thalia em direto. Boa noite, voltamos a encontrar-nos no próximo mês.